Com seu pai incapacitado, Mark luta para defender a cidade contra uma invasão de outra dimensão, unindo forças com uma nova equipe de super-heróis. Esse é o segundo episódio de Invencível, ou Vai ou Racha. E nesse episódio, Deb fica sabendo que seu marido Nolan foi gravemente ferido e está inconsciente. É aí que nós conhecemos a Agência de Defesa Global, que tem as tecnologias muito mais avançadas do que a de qualquer hospital, e também é tipo um RH de super-heróis, entendeu? A cidade é invadida por alienígenas de outra dimensão que sempre chegam através de portais, mas Mark fica chocado com toda a brutalidade com que ele se depara e meio que trava na hora de enfrentar os caras, mas é socorrido por nossos novos heróis, Eve Atômica, Rexplosão, Duplicade e Robô. Eles formam a Tropa Jovem. E para sorte deles, o tempo passava mais rápido para os Fleckers aqui na Terra, devido à dimensão de onde eles vinham. Se não fosse isso, essa tropa jovem já iria deixando a série logo no segundo episódio, igual os Guardiões Globais. E falando em Guardiões Globais, no episódio 3, Quem Você Chamou de Feia, a Agência de Defesa Global já começa a recrutar novos super-heróis para refazer o grupo que foi assassinado no episódio 1. As investigações sobre a morte dos Guardiões não param e um cara chamado Damian Darkblood, detetive particular, já começa a desconfiar que Omni-Man tem alguma relação direta com as mortes. Nesse meio tempo, Mark fica mais próximo da tropa jovem, especialmente de Eve. Os Fleckers continuam tentando invadir a Terra. O Nolan acaba acordando do coma para a alegria de Deb e Mark e ajuda a tropa jovem a derrotar os Fleckers, entrando direto na dimensão dos aliens e sem nenhuma misericórdia arrebenta com tudo. Sério, dá uma olhada no estrago que ele fez. O detetive Damian Darkblood faz uma visitinha a Deb para alertá-la sobre Nolan estar envolvido no massacre dos Guardiões Globais. Ele já tinha tentado falar com o Nolan, mas obviamente o Nolan negou qualquer envolvimento. A Deb parece ter ficado meio pensativa sobre o que o detetive Damian falou para ela, tanto que ela resolveu nem comentar nada com seu marido. No episódio 4, Problemas em Marte, Mark enfrenta duas situações inéditas, seu primeiro encontro e sua primeira viagem a outro planeta. E nesse episódio tem uma conversa da Deb com a Olga, mulher do Joseph, o Vento Vermelho. E a Deb pergunta para a Olga se o Joseph já havia mentido para ela alguma vez. E ela diz que sim, todos os heróis mentem. Parece que a Deb está começando a querer ir atrás de informações. Até porque o Nolan é sempre muito vago quando alguém toca no assunto da morte dos Guardiões. Sem contar que ele não consegue esconder a indiferença que sente pelos heróis que ele mesmo assassinou. O detetive Damian confronta o Nolan mais uma vez e diz que sabe reconhecer a maldade quando vê. A esposa já está desconfiada, quanto tempo mais até o filho dele descobrir também. Cecil tenta enviar Nolan para Marte por umas 2 semanas para poder investigar melhor as coisas sem a sua intromissão, mas é o Mark quem acaba indo no lugar dele. Só que Cecil já tem certeza que foi Nolan quem matou os Guardiões, e agora ele está atrás de um jeito para tentar detê-lo. Receoso de que Darkblood possa atrapalhar no caso, Cecil acaba se livrando dele. Mas antes, Darkblood deixa seu diário com informações importantes sobre o caso escondido nas coisas de Deb. No episódio 5, intitulado Essa Doeu de Verdade, Mark se junta a um vilão local que não é nem tão vilão assim, o Titã. O mesmo carinha que ele enfrentou logo no primeiro episódio ao descobrir os seus superpoderes. Titã é um cara legal, só que acaba ficando nas mãos de um chefão da cidade chamado Face Mecânica, sendo obrigado a trabalhar para ele e cometer crimes a fim de sanar uma dívida que obviamente nunca vai terminar. É aí que Titã busca a ajuda de Mark para tentar dar um jeito no Face Mecânica. O Mark reluta um pouco em ajudar, seu pai diz até que fazer isso seria indigno para um herói do tipo dele, que com seus poderes Mark deveria se preocupar em fazer coisas mais grandiosas. Só que Mark vai sim ajudar o Titã e eles bolam um plano simples, achando que seria somente chegar lá, pegar o cara e sair andando. Errado. O Face Mecânica já estava muito bem preparado esperando pelos dois. É como se ele conseguisse
prever várias possibilidades e já tinha imaginado que Titã apareceria com Mark a fim de detê-lo. O resultado foi que tanto Mark como Titã tomaram uma das maiores surras que a série já havia mostrado. Sério, deu dó. E mesmo com os novos Guardiões Globais chegando para ajudar, a coisa terminou feia. O Toque, conhecido também como Besta de Batalha, só não matou todo mundo porque não achou graça enfrentar adversários tão patéticos. Ele deixou metade dos novos Guardiões Globais em estado crítico. Considerando que o Mark estava incluído entre eles, já dá para você imaginar a extensão do poder dessa fera. Essa luta termina com o Mark e os outros heróis agonizando no chão, mas a Agência de Defesa Global consegue dar um jeito e salvar todos eles. O Face Mecânica termina sendo preso e o Titã, sim, o Titã assume o lugar dele tomando conta dos negócios. Parece que tudo foi um plano do Titã no final de contas, essa já era a intenção dele desde o começo. Só que precisaria da ajuda do Mark, né? Sozinho ele nunca conseguiria ter vencido o Face Mecânica. Ao final do episódio ele aparece com a sua família, dizendo que iria tornar a cidade um lugar melhor. Um detalhe nesse episódio 5 é que a Debbie encontra o diário que o Dark Bud deixou para ela. E nesse diário, ela lê alguma coisa relacionada ao Nolan não ter deixado seu uniforme em posse da Agência de Defesa Global logo após o incidente. E ela encontra o uniforme do Nolan escondido em casa, ainda todo manchado de sangue. O final do episódio termina com a Agência de Defesa Global em um de seus laboratórios fazendo experimentos com o sangue que eles coletaram do Mark. Eles estão tentando descobrir alguma forma de matar as células viltrunamitas. Eu posso dizer que o episódio 6 da série é um dos mais bizarros na minha opinião. O Mark vai até uma universidade com a Amber e o William, esperando descobrir um novo futuro para ele. E lá nós conhecemos o Sr. Sinclair, um cara que tem uma obsessão por máquinas. Ele diz que todas as deficiências humanas poderiam ser solucionadas através da engenharia. E quanto antes isso fosse reconhecido mais rápido, poderíamos alcançar todo o nosso potencial. Até aí tudo bem, só que o cara vai ao extremo de sequestrar pessoas e transformá-las em máquinas, criando tipo ciborgues humanos. William acaba descobrindo que Mark é um super-herói, e enquanto ainda estão visitando o campus da universidade, a mãe de Mark está indo atrás de informações. Ela leva o uniforme do Omni-Man para que Art possa examiná-lo e descobrir de quem é o sangue no uniforme. Art, obviamente, encontra no uniforme várias provas de que foi o próprio Omni-Man quem assassinou os Guardiões Globais, inclusive que foi ele quem atacou primeiro. Debbie pede que ele não conte isso a ninguém. Só que Nolan já sabe que Debbie está com seu uniforme e que provavelmente descobriu toda a verdade. Voltando a falar sobre Mark, na universidade, William é capturado pelo Sr. Sinclair, que está prestes a realizar seus experimentos com ele quando Mark aparece para salvá-lo. No final as coisas terminaram bem para os dois, apesar de um amigo do William ter sido transformado em máquina. A agência de defesa irá tentar ajudá-lo e Sinclair é capturado. Cecil fica impressionado pelos robôs de Sinclair terem dado tanto trabalho para o Mark, quase o derrotando. Então já começa a pensar em usar isso em seu favor a fim de deter o Omni-Man. O episódio termina com a Debbie confrontando seu marido pelas mortes dos Guardiões. Com isso, nós chegamos ao episódio 7, Precisamos Conversar. Debbie expulsa o Nolan de sua casa, fazendo com que esse saia furioso atrás de Mark. Parece que ele quer contar a verdade para o filho antes de qualquer outra pessoa. Então começa uma busca do Nolan e da Agência de Defesa Global pelo Mark. Todos querem encontrá-lo antes do Omni-Man ou impedir de alguma forma que os dois se encontrem. Enquanto tudo isso está acontecendo, nós vemos o robô transferindo a sua mente para um corpo que ele mesmo criou a partir do DNA do Rex Explosão, só que um corpo de adolescente. Ele faz tudo isso por causa da menina monstro. E em uma rápida conversa com seu antigo corpo, ele fala algo sobre continuar com o plano e mudar o mundo. Sem dúvida vem coisa por aí. O Nolan continua implacável na busca pelo Mark, enquanto Cecil faz de tudo para ganhar tempo e localizar o Mark antes dele.
Essa parte ficou bem legal, nós vemos vários daqueles ciborgues criados pelo Sinclair, só que agora com corpos de soldados que já haviam morrido, tentando deter o Omni-Man. Cecil tenta de tudo, mas é muito difícil pará-lo. Acaba que o Mark encontra com seu pai, e sem entender muito bem o que está acontecendo e por que seu pai está sendo atacado, ele começa a lutar ao lado do Nolan. Só que aí, pessoal, uma cena épica acontece, uma das cenas mais épicas da série na minha opinião. O Imortal é revivido e acorda louco, desesperado atrás do Omni-Man. Ele vai direto na direção do Nolan e começa uma luta mortal entre os dois. Eu queria muito que o Imortal tivesse vencido ali, mas infelizmente isso não aconteceu. O Imortal foi transpassado novamente pelo braço do Omni-Man e depois partido ao meio. O Mark fica chocado de ver aquela cena e o episódio se encerra. Como você pode imaginar, o último episódio, o episódio 8, intitulado A Verdade, é o clímax de toda a primeira temporada. Eu não vou me estender muito falando sobre ele aqui, pessoal, porque foi basicamente uma luta sinistra do Nolan contra o Mark. Mas é claro que o Invencível não tinha a menor chance de parar o Omni-Man. Na verdade, teve cenas bem fortes do Nolan dando a maior surra no Mark, destruindo tudo ao seu redor, fazendo um verdadeiro massacre com várias pessoas. Ele só para mesmo porque não teve coragem de matar o próprio filho, e então decide ir embora, retornando a Viltrum. Se você não assistiu a série e está se perguntando por que o Omni-Man fez tudo isso, ele mesmo explica nesse episódio que os Viltrunamitas são uma raça conquistadora que por séculos vem conquistando civilizações, e ele tinha sido enviado à Terra com esse objetivo, sujeitar os humanos ao Império Viltrum, se tornando o líder deles. Quem não concordasse teria de ser eliminado, e ele esperou tanto tempo porque queria que seu filho se juntasse a ele nesse propósito. Galera, esse foi um resumão, tá legal? Eu indico que você assista os episódios caso tenha ficado curioso. Eu vou deixar aqui no card o resumo do primeiro episódio dessa temporada, porque aqui nós consideramos do episódio 2 até o episódio 8, tá bom? Fica ligado aqui no nosso canal, já se inscreve aí e deixa seu like, porque logo logo nós vamos trazer mais novidades sobre essa série muito promissora e incrível. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.